texto da palavra de Deus, Lucas, no capítulo 13, a partir do versículo 22, diz assim: percorria Jesus as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Perguntou-lhe um homem: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhes respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Muitos procurarão entrar e não poderão. Você entendeu isso? Por favor, ainda há tempo. Não deixe o inimigo colocar coisas na tua vida. Não deixe de buscar o Senhor e de vir para a igreja. Hoje nós temos os cultos pela internet, é maravilhoso. Ah, hoje eu não vou na igreja porque eu vou ficar aqui na minha casa e eu vou ouvir o culto. Você precisa de participar da sua igreja local. Você tem que vir. Se você não tem como, porque você está doente, eu concordo. Mas por outra coisa, deixa tudo para trás. Cuidado, a porta é estreita. O Senhor vai te abençoar. Mas é Ele que estabeleceu a igreja. E você tem que tomar uma posição. Não importa o que estiver acontecendo, eu deixo o resto para depois. Porque eu estou apaixonado pelo Senhor. Amém? E ele diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Gente, você faz esforço para tantas coisas. Nós fazemos esforço no trabalho, para alcançar os nossos objetivos. Eu gostaria de comprar alguma coisa, eu faço até sacrifícios, guardo o meu dinheiro porque eu preciso de comprar. Mas nós temos que fazer o verdadeiro esforço para buscar o reino de Deus na nossa vida. Porque eu vou viver na eternidade e eu preciso de me preparar para lá. Se o mundo te atrai, que graça vai ter na eternidade? Você tem que te apaixonar. Para isso eu tenho que ter experiência pessoal com o Senhor. Aleluia. Amém? Então aqui está dizendo o seguinte: mas Ele vos responderá. Digo-vos que não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vos lançarão fora. Virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. De todo canto vai vir. Deverás que virão a ser serão os últimos. O que eu quero dizer? Paixão. Aquele que vem com aquele amor que a gente recebe na nossa vida quando nós nos convertemos. Nós somos tão apaixonados, nós pensamos o tempo todo: eu quero é Deus, eu quero é Deus, Deus é tudo para mim, eu amo Jesus, eu penso de manhã, de tarde, de noite, tem tantas outras coisas, eu posso fazer todas as coisas, mas a minha paixão é Ele. Esses serão os primeiros. Então, em nome de Jesus, que você seja preparado para a eternidade. Que você se prepare com esforço. Amém? Eu quero ler um texto da palavra de Deus que está em Abacuque, no capítulo 2. Eu vou ler alguns versículos. Diz: sobre a minha torre
de vigia estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo, e o que eu responderei a esta queixa. Então o Senhor me respondeu. Escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que aquele que a ler corra com ela. Eu quero trazer um entendimento. Deus trabalha com visões. Deus trabalha com visões. Onde não há visão, não há obra. Onde não há sonho, onde não há projeto, não há nada. O primeiro passo na minha vida, eu preciso gerar uma visão, e um sonho, e um projeto. Eu pergunto, qual é o plano de Deus para a sua vida? Você está se preparando para alcançar o plano que Deus tem para a sua vida? E nós temos que entender que Deus, Ele trabalha com visões. Nosso Deus, Ele estabeleceu alguns princípios pelos quais Ele trabalha em nós e também trabalha através de nós. E o princípio da visão é um dos projetos de Deus, que Deus tem para você e para mim, para todos nós. Aonde você quer chegar? Quais são os projetos que você pensa para você? Ou você vai vivendo e deixando que as coisas vão acontecer? Vão até um ponto. Mas eu preciso de falar com Deus. Deus, eu tenho um sonho. Deus, o Senhor falou alguma coisa para mim. Muitas pessoas se movem quando há profetas. E profetas vêm, trazem palavras de direção para a sua vida e para o seu futuro. Você já pensou nisso? Eu recebi muitas palavras proféticas durante a minha caminhada desde pequena. Não necessariamente um profeta que trouxe uma palavra, mas quando eu estava no meu secreto, sempre acordo de manhã cedo, às 5 horas da manhã, e vou buscar a presença de Deus no meu esconderijo, e diante da presença de Deus, o Senhor abriu, aquele lugar se iluminou. A unção toma conta do lugar. E o Senhor me trouxe uma palavra, e Deus me trouxe a palavra profética para o meu futuro, através da palavra. O Senhor me disse que eu viria para o sul. O Senhor me trouxe uma experiência, uma visão. Eu estava na minha região, mas eu estava em Três Marias, sul de Minas, numa cidade, onde que nós estávamos juntos, naquele lugar. Existia uma irmã muito conhecida em Belo Horizonte. Se você já era de Belo Horizonte, você já ouviu falar dessa irmã. Era a irmã Nazaré. Ela estava e ela fazia cânticos e cantava, como nós estamos aqui, cantando, adorando, e ela ficava diante da presença de Deus. Ela cantava e louvava, e tinha uma unção enquanto ela ministrava. E enquanto ela estava ministrando, eu também comecei a cantar em línguas, e eu caí no espírito, no chão, e eu comecei a louvar, e Deus me levou, e eu fui no mundo espiritual. Eu tive uma experiência, e eu fui até um lugar, andei pelo céu, e cheguei num lugar, era uma cidade. Andei muito, e a unção estava ali, os anjos estavam comigo. E eu cheguei naquele lugar, e era uma cidade, e eu falei, Senhor, que cidade diferente. E eu vim de Minas, as cidades lá têm um tipo de construção portuguesa,
as construções são diferentes. E quando eu cheguei naquela cidade, eu olhei para aquele lugar e eu vi que tinha uma igreja num lugar muito alto. E eu falei, Senhor, isso aqui não parece o Brasil. Isso aqui parece uma região europeia. E tem construções diferentes. E eu olhei por cima e voei. E eu vi que existia muitos bichos que voavam como moscas, besouros, bichos voando. E estava muito escuro, uma neblina muito forte naquele lugar. E eu comecei a orar, e o Senhor falou, limpa os ares. E eu comecei a orar, limpar aqueles ares e tirar aquelas moscas. E aqueles bichos que voavam, eram muitos. Eu limpei o céu inteiro. Aí ele diz, olha para este lugar. E eu olhei para uma igreja. E ele disse, você virá para cá. Esta será a tua cidade. Eu tinha mais ou menos uns 15, 16 anos. E eu estava naquele lugar. E Deus me trouxe uma experiência. Deus falou comigo e me mostrou que eu viria para um lugar. Muitos anos depois, alguns 2 anos, 3 anos depois, que eu estava aqui no sul do Brasil. Eu andei pela rua e olhei para cima e vi que tinha uma igreja luterana. E o Espírito Santo me disse, você lembra? Eu te trouxe aqui muitos anos atrás, porque eu tinha um propósito para você nessa terra. Eu quero trazer para você o entendimento. Deus, Ele fala e Ele gera visões. Eu vou mostrar para vocês uma experiência. Em Gênesis, no capítulo 12, nós vamos entender como Deus faz. No capítulo 12, Deus fala de uma promessa. No capítulo 13, no versículo 14, diz assim: disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta, olha os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Toda esta terra que vês, hei de dar a ti, a tua descendência, para sempre. Farei a tua descendência como pó da terra, de modo que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Deus trouxe uma visão, algo que mexeu com a estrutura de Abraão, e disse para ele a visão: assim será o que eu tenho para você. Vocês estão compreendendo? Eu tenho que buscar a Deus. Eu tenho que pedir a Deus, eu tenho que me entregar a Deus. E quando eu começo a andar nos caminhos do Senhor, o Senhor me mostrará um plano, um propósito para o meu futuro. E a partir do momento que Deus me trouxe essa visão, a partir deste momento, Ele vai me mostrar o caminho que eu preciso de tomar. E eu tenho que caminhar na direção que Deus estabeleceu para a minha vida. Eu não posso deixar que as coisas aconteçam e eu não tenho nenhum propósito, nenhum plano, nenhum objetivo. Você precisa de pedir a Deus e estabelecer planos e propósitos para o teu futuro. Aonde você quer chegar?
Até que lugar você deseja? Quais são os planos que você tem para o seu futuro? Deus trabalha assim. Deus trabalha com visões. Você também pode abrir em Gênesis 15, no versículo 5. Olha como Deus faz. Versículo 4. Ao que lhe veio a palavra do Senhor: este homem não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha agora para o céu, e contra as estrelas, se as pode contar. Então lhe disse: assim será a tua descendência. Segunda vez. Deus primeiro levou Abraão, falou com ele e gerou na vida dele um plano e um propósito. E ele viu o que aconteceria com a vida dele no futuro. Porque é importante que o homem tenha uma expectativa e um propósito para o seu futuro. Nós não podemos simplesmente viver e não termos objetivos. Deus é um Deus que trabalha com visões. No caso, para Abraão, nós já conhecemos, eu já trouxe esses textos, mas eu estou trazendo com uma outra conotação, que Deus, em primeiro lugar, quando diz que a sua descendência será como o pó da terra, Deus está falando do povo de Israel. E quando diz a sua descendência será como as estrelas do céu, Ele está falando da igreja espiritual, que somos nós. É impossível contar o número de pessoas, tanto do povo de Israel, é impossível contar o número de pessoas da igreja do Senhor Jesus. Nós não temos noção. Assim, a profecia do que Deus trouxe como visão para Abraão se cumpriu em nós. Aqui, naquele texto de Abacuque, que eu li, o texto de Abacuque no capítulo 2, ele traz uma revelação. E a revelação é fantástica. Por quê? Deus está dizendo que eu tenho uma visão. E Ele diz: escreve a visão. Sabe aonde que você vai escrever a visão? Aqui. Na sua testa. Escreve a visão. Para que qualquer um que olhar para você, até aquele que passa correndo, ele vai ver em você o que está escrito na tua testa e o que você vai ser no futuro. Eu estava num evento e os profetas estavam num lugar. E um profeta, e eu fui, teve uma época da minha vida onde eu recebi muitas palavras proféticas. Era o tempo de Deus. Se eu fosse visitar uma igreja, se eu fosse num evento, se eu fosse em algum lugar, se eu andasse pela rua, as pessoas paravam e Deus usava os profetas para falar do propósito que Deus tinha na minha vida. E num determinado lugar onde eu fui, eu costumava até sentar no último banco, porque quando eu vi que era um tempo que Deus falava comigo muito, eu disse: eu vou me esconder, eu não quero mais ouvir, mas eu vou me esconder. E não importava se eu estava no último banco, e eu estava naquele dia no último banco, e aquele homem estava pregando naquele lugar. E quando aquele homem estava pregando naquele lugar, ele me chamou e ele disse assim: vem aqui, Deus tem uma palavra para você. Eu disse amém, eu vim, eu ficava diante da presença de Deus esperando. E ele disse: na tua testa está escrito profeta.
Eu estou querendo trazer. Deus, está escrito, profeta, libertadora. Deus falou, e Ele disse na tua testa. E é exatamente, você tem que ter escrito na tua testa o plano e o propósito estabelecido por Deus para a sua vida e para o seu futuro. E caminha nessa direção, alcança o propósito de Deus. Para isso você tem que andar e correr. E para que eu alcance o plano e o propósito estabelecido por Deus, eu vou ter que tomar a posição e dar um passo de cada vez até alcançar aquilo que Deus tem esperado para você. Muitos vão ver. Muitos vão ver. Você não tem que falar. A sua vida vai gritar. E eles vão ver, opa, esse aqui é um pastor. Opa, esse aqui é um evangelista. Opa, você é um mestre, Deus vai te levar. Em nome de Jesus, não fique parado. Comece a buscar. Vai diante da presença de Deus e pede, Pai, quem eu sou? Para que eu fui criado? Qual é o propósito que o Senhor tem para a minha vida? Eu sei que eu fui criado para casar, ter filhos, para ter um projeto. Eu vou dizer, Deus tem levantado nessa terra, nesses últimos dias, muitos que são empresários. Não, peraí. Empresários que vão gerar dinheiro, muito dinheiro, vão produzir dinheiro. Mas que horrível! Não! A igreja precisa ter pessoas que têm condições financeiras para levar o reino longe. A igreja precisa ter pessoas capazes e nós temos que entrar em todos os lugares. Eu não vou trabalhar naquele emprego, porque naquele emprego é horrível, eles nem conhecem a Deus. E eu pergunto, então para que você está na terra? Para quê? Você tem que estar na terra. A Bíblia diz, não vos peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Você tem que ter a armadura suficiente para estar até no inferno, qualquer lugar, e você entrar naquele lugar e mudar a história daquele lugar. Nós não temos que estar por debaixo, como um ratinho, com medo de enfrentar as coisas. Espera aí, aquele que está convosco é maior do que aquele que está neste mundo. Ele já foi derrotado. Em nome de Jesus. Como diz o Senhor para Josué. A palavra de Deus diz que Moisés não poderia entrar na terra prometida. Não vamos falar agora sobre isso. Mas Moisés tinha alguém que andava com ele, que caminhou com ele, que aprendeu com ele, que fez tudo o que ele ensinava. Mas Josué era uma pessoa que não tinha postura de liderança. Ele era submisso ao seu líder. Eu vou dizer, muitas pessoas que foram levadas diante de Deus para andar com o líder, é porque Deus está o preparando a vida dele como Josué. Tem muitos Josués por aí. E quando você é levado a esta posição, você tem que entender, se submete.
obedeça, aprende e gera o teu futuro. Josué, quando ele começou, ele disse: eu sou incapaz, eu sou pequeno, eu não sei o que fazer. E eu vou abrir agora a palavra de Deus no livro de Josué. E nós vamos ver o que aconteceu. Em nome de Jesus. Deus falou com ele. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés. O quê? Servidor de Moisés. Servidor de Moisés. A palavra de Deus também, quando ele fala a respeito de um servo, ele tem identidade. Ele tem genealogia, ele tem história, porque Deus trabalha com pessoas, com indivíduos, não é qualquer um. Você é importante e Deus te gerou e te formou para que você pudesse produzir frutos para o futuro. E Deus falou: Moisés, meu servo, é morto. Acabou. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora. Passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Deus está te chamando. Deus está te chamando. Levanta-te. Siga. Faça o que Deus tem prometido para você. Olha, pensa bem. Josué era submisso, fiel, obediente. Mas ele não era uma pessoa que tentava passar na frente. Ele fazia tudo o que Moisés determinava. Ele nem tinha expectativas de se tornar alguém importante. Porque muitas vezes nós estamos ali andando, eu andei já com líderes, eu tenho pessoas que eu conheço, e pessoas que andam com líder, e eles têm expectativas com dois objetivos: servidão, submissão, obediência. Ou eu estou do lado para sugar. E com o objetivo, cheio de orgulho, eu desejo ser melhor do que o meu líder. Orgulho ou humildade? Qual é a postura do seu coração? Sabe por que Josué foi chamado por Deus? Ele foi chamado por Deus por causa da submissão, da fidelidade que ele tinha e da confiança que ele tinha no seu líder. E ele não tinha expectativa, pelo contrário. Quando Deus começou a falar para Josué: ô Josué, você que vai sair e a partir de agora você vai ocupar o lugar de Moisés, e você que vai seguir na liderança, e você que vai levar este povo. Ele nem esperava isso, de jeito nenhum, porque ele não tinha um coração cheio de vaidade e de orgulho. Eu andei com líderes, e eu vi muitas pessoas que chegaram até a liderança, e que usavam aquela liderança para se projetar, para ser importante, e para partir daquela liderança, começar um ministério, usando a unção do outro. Uau! Eu disse, isso nunca.
Se Deus for te chamar, Ele vai te chamar por você, não por causa do outro. Vocês estão entendendo? Eu preciso de ser submisso e obediente e não querer ir além, e não querer ser orgulhoso, mas eu tenho que ter planos, sonhos e propósitos segundo o que Deus tem estabelecido para mim. Eu vou dizer, ninguém rouba ministério de ninguém. Ninguém rouba ministério de ninguém. É Deus que empurra, é Deus que capacita. Muitos tentaram e caíram no buraco, sem fundo, e não tiveram volta. Não, quando Deus prepara, Ele capacita. Josué foi chamado por Deus e Deus o capacitou. Mas ele diz, olha a palavra profética que Deus falou para ele. Ele diz, passe esse Jordão, eu estou te dando autoridade para você levar todo esse povo e você vai passar o Jordão. E ele disse, a terra que dou aos filhos de Israel, você vai para a terra prometida. Você vai levar todo esse povo para a terra prometida, para a terra que eu dei aos filhos de Israel. E ele diz, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como que? Prometi a quem? Ele prometeu primeiro a Moisés. E como Josué seguiu na caminhada, na direção, Deus disse, é você, Josué. Você que vai. Você que vai seguir. Você vai fazer e cumprir, porque Moisés não pode mais. Então, eu estou te separando para cumprir com o propósito que Moisés ia cumprir. E ainda Deus falou as mesmas palavras e disse, desde o deserto e do Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente será o vosso termo. Ele disse, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Você já pensou? Você recebeu uma palavra profética como essa? Você vai seguir, mas ninguém vai poder te derrubar, porque eu vou estar te cuidando, te protegendo, diz o Senhor. Você é especial, você é importante, eu te chamei, você vai seguir, e eu vou te capacitar, e vou te proteger. Ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhes daria. Você já pensou? Você recebeu uma palavra dessa? Ele já estava passando por uma situação delicada. Ele tinha acabado de perder o seu chefe, o seu líder. Aquele que era o seu melhor amigo, o seu papai, aquele que cuidava dele, que cuidava do povo e tudo. Ele estava passando por um momento de luto. E naquele momento onde que nós entramos numa posição de tristeza, de angústia, de vazio, porque nós perdemos, Deus virou para ele e disse, vai, segue, porque tudo que eu prometi para Moisés, é você que vai conquistar. Podia ele imaginar uma coisa dessas? Para ele Moisés não queria morrer. Para ele, a vida inteira, ele só seria a continuidade ali, o auxiliar, o ajudador e tudo. Eu quero te dizer, se Deus te chamou, querida, obedeça o que Deus tem para a sua vida.
E quem faz é Deus. Quem leva é Deus. E Deus tem um propósito muito grande para a vida de cada pessoa que está neste lugar. E Deus tem propósito para o ministério Jardim da Colheita. E para se cumprir, Deus quer levantar um exército poderoso, um exército fiel, um exército que tem aliança. Quem não tem aliança não vai alcançar o propósito. Qualquer coisa eu me viro para o fulano, para o Beltrano, eu saio por ali, eu vou para lá, vou para cá, eu não tenho destino, eu não tenho, não. Aliança é a raiz da vitória para qualquer pessoa. Deus chamou Josué, porque Josué tinha aliança realmente com Moisés. Se Josué não tivesse aliança com Moisés, Deus não iria preparar, não iria falar com Josué para dar continuidade àquela obra. Então, ele diz: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então, somente, ele diz a segunda vez: esforça-te e ser muito corajoso. Você imagina o que ele fez? Ele chega diante da terra prometida, um exército, e ele tem que fazer uma guerra espiritual. Vocês imaginam? Ele teve que destruir Jericó. Era impossível. As muralhas que tinham ao redor daquela cidade eram imensas. E não existia como. Deus falou para ele: vai nessa tua força, porque eu estarei com você. E quando ele chegou diante daqueles muros que eram imensos e poderosos, e aquele povo forte e poderoso, Deus fez um milagre. Eles marcharam. E quando o poder de Deus se manifestou, as muralhas caíram. Não só caíram, elas se arrastaram. E eles puderam entrar na terra e destruíram tudo aquilo. E destruíram o inimigo. Josué foi um grande guerreiro. E Deus diz: vai nessa tua força, ser forte, não desista, siga. E se você não for guerreiro, você não vai alcançar. Porque quando ele chegou diante daquele lugar, Deus disse que toda aquela terra era do povo de Israel. Eles tinham que tomar posse da terra, porque a terra foi dada por Deus, a terra foi dada por Deus a Abraão. Mas o povo se desviou, o povo foi para a escravidão, o povo passou, e no período que o povo estava sofrendo na escravidão, a terra foi dominada por poceiros. Outras nações e outros povos foram tomando posse da terra que Deus tinha dado para o povo de Israel. Quando Deus dá, o diabo pode tentar. Até ele vem e parece que ele conquista. Mas na autoridade do Senhor, nós tiramos das mãos do diabo e nós tomamos posse daquilo que é nosso, que foi dado por Deus. Foi isso. Em nome de Jesus. Segue nessa tua força. Segue nessa tua força. Não fica passivo. O diabo já ganhou isso na minha vida. Eu não consegui isso. Eu não consegui aquilo. Está tudo tão difícil. Sim, ele tomou conta. Você deu brecha? Ou você herdou tantas coisas que nós herdamos de maldade nas nossas costas?
Então vai trabalhar, meu querido irmão. Vai trabalhar. Trabalha e busca. 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 Porque Deus é Deus. E Ele vai te dar condições para você resgatar outra vez. E tirar das mãos do diabo. E trazer de volta para aquilo que é o plano e o propósito de Deus desde o início. Em nome de Jesus. Ele diz: então somente esforça-te e ser muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei. Olha, só um pouquinho. Você acha que você vai conseguir se você não se submeter? Se você achar, eu que sei. Eu não concordo com isso da Bíblia. Eu não concordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Eu acho que tem que ser assim. Então tá, não vai ganhar nada. Por que você não tem que se submeter à vontade de Deus? Por que você está cheio de coisas que não pertencem a Deus? Nós estamos vivendo uma sociedade humanista. Os conceitos estão errados. Não segue mestres que não são do Senhor. Cuidado, isso pode ser um laço. E uma pequena coisa pode te destruir e te jogar para a desgraça. E você não vai alcançar o que Deus tem prometido para ti. Apaga os mestres dessa sociedade corrupta e mundana. Apaga da tua mente, apaga dos teus valores e volta-te para as Escrituras. Eu só creio naquilo que a Bíblia diz. Porque a desgraça de muitas pessoas eu acho bonito, eu concordo, muitas vezes movido por feridas, por traumas que aconteceram na minha vida, e eu fiquei aprisionado, e eu corro atrás para me defender, acreditando em coisas que não pertencem àquilo que a palavra de Deus diz. Deixa hoje, todos os filósofos que não são de Deus, deixa hoje. Essa é a palavra de Deus. Deixa hoje. Segue só o que está escrito aqui. E cuidado. Porque vocês podem estar indo para o fundo do poço. Como que está a tua vida? Eu não concordo. Não sei. Eu gosto disso daqui. Eu gosto disso daqui. Eu gosto daquilo dali. Eu quero dizer que eu não estou falando. É o Espírito Santo. Eu não sabia disso. Eu não sei o que está passando com você. Deus que está mandando falar. Presta bem atenção. Tem profetas falsos que estão aprisionando a sua mente. E você vai se voltando para as coisas erradas. E é um passo atrás do outro. Eu não concordo com isso. Eu não concordo com isso. Eu acho que isso não tem nada a ver. Eu não vou. Isso aqui não é bem assim. Não é. Cadê a fé? Olha aqui, olha. Eu sigo de olhos fechados qualquer coisa que está escrito na Bíblia. Se está escrito, acabou. Por que eu tenho que ficar me batendo e falar, me explica, eu não concordo, quero mais. Deus me traz mais textos, me traz porque eu não concordo. Peraí, será que não é mais fácil eu deixar o que eu penso, o que eu acredito, porque está movido pelo humanismo, e começar, eu creio, não, se Deus diz, está falado. Se Deus diz, está falado. Se está escrito da palavra, está falado. Se é esse o princípio, está falado. A palavra de Deus diz que nós devemos seguir os apóstolos e os profetas, os quais Deus colocou na minha vida. E eu não posso ter uma doutrina que não seja segundo aquilo que está escrito na palavra e aquilo que Deus trouxe para o seu apóstolo, para o seu profeta, da tua igreja, do teu ministério. Isso pode ser rebelião. Isso pode ser rebelião. Porque está escondido, eu não estou em submissão. E a insubmissão gera o quê? Destruição. A tua vida está uma bênção? Eu não
Ai, tem que ser assim. Ai, tem que ser assado. Ai, tem que ser assado. Tem que ser assado do meu jeito. E como que está a tua vida? Será que você não tem que se arrepender e voltar? Não se desvie da palavra. Siga, ouça a palavra que Deus trouxe para Daniel. Esforça-te. E aqui diz para ele: tão somente esforça-te, ser corajoso, cuida em fazer conforme a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Como diz o vermezinho de Jacó, tu acha que tu é grande, é? Tu acha que tu é melhor do que Deus, é? Tu acha que a tua filosofia é melhor do que aquilo que está escrito na palavra? A gente é muito terrível. Nós somos terríveis. Nós temos que entrar numa temporada de arrependimento e crer somente naquilo que a palavra de Deus diz. Cuidado. Porque Satanás, nesses últimos dias, enviarão muitos falsos profetas. Eu vou dizer, perdão, você que está ouvindo, tem muitos pastores, tem muitos líderes, tem muitos profetas que não estão falando aquilo que está escrito na Bíblia. E nós, como servos de Deus que estamos ouvindo a verdade, precisamos seguir aquilo que Deus tem trazido neste lugar. Nós temos recebido a palavra viva. Em nome de Jesus. Amém? E para eu alcançar, para que Josué alcançasse aquilo que Deus tinha para todo o povo, ele precisava de seguir toda a lei. E ele não podia criar alternativas para a direita e para a esquerda. É só isso. Quanto mais radical você for naquilo que é da palavra de Deus, mais rápido você vai alcançar os projetos e o propósito de Deus na sua vida. Vocês estão entendendo? E diz: não se aparte da tua boca o livro da lei, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que está escrito. Não, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Faz um exercício. Clama. Consagra. Busca. Te entrega. Seja radical nos propósitos. Por que questionar aquilo que Deus tem trazido? Por quê? Por que que a minha forma de agir não está de acordo com aquilo? Isso é para todo mundo. Eu preciso de andar na lei do Senhor e lutar para ser fiel. Em nome de Jesus. Não te mandei eu? Mais uma vez, é a terceira vez. Está dizendo: esforça-te e tem bom ânimo. Ou, não é só ouvir, eu tenho que tomar posição, eu tenho que caminhar, eu tenho que andar. Eu quero dizer, em nome de Jesus, Deus trabalha com sonhos e com visões. Ah, mas eu já estou errado, já fiz tudo errado, já andei por um monte de coisa, fiz o que podia, o que não podia, eu desobedeci e agora estou nesse meio, no meio da bagunça, a minha vida está muito difícil. Não importa. A qualquer momento, não importa que nível que eu estou fora da palavra de Deus, a qualquer momento, se você se arrepender e deixar as filosofias vãs e os caminhos errados, Deus, Ele te tira e Ele pode de em um minuto, Ele pode te colocar e mudar toda a direção e o teu futuro. Porque se eu ficar, mas eu já errei tanto, eu estou cheio de filosofia errada, não tem mais jeito, não sei o quê, não sei o quê. Não adianta.
Eu não tenho que ficar com remorso, nem autocomiseração. Não importa o que já aconteceu, basta voltar em arrependimento, que Deus te coloca numa nova posição. Em nome de Jesus. Aleluia! Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então Josué ordenou aos oficiais do povo, pá! Ele tomou posição. Ele ouviu 3 vezes a mesma direção. Ele poderia falar, não, eu não posso, eu estou nesse momento de luto, Moisés morreu, eu estou aqui sofrendo, e como que eu vou ter forças para enfrentar essa batalha? Ai! Ele não teve essa atitude. Eu quero dizer, você já passou por perdas, você já passou por dificuldades, você já passou por muitas coisas, não importa o que você já passou, se Deus te chama, Ele vai te capacitar e Ele vai te empurrar. Eu quero dizer, a vida é rápida, tem horas que nós vamos perder, tem horas que nós perdemos parentes, tem horas que nós perdemos amados, tem hora que nós perdemos até filhos, que nós perdemos coisas, que nós perdemos dinheiro, que nós perdemos até propriedades, perdemos, não importa o que você perdeu. Não olha para o que você perdeu, não olha para o erro que você teve, olha para frente. Deus te diz, levanta-te e segue, porque eu vou estar contigo. Em nome de Jesus, eu vou estar contigo. Em nome de Jesus. Lembrai-vos do mandamento que Moisés vos deu, versículo 13. O servo do Senhor, o Senhor vosso Deus, vos concede descanso e vos dá essa terra. Para Deus trazer o descanso, eu preciso de entregar tudo. E eu vou ser um guerreiro na hora que eu entregar. Quando eu entregar, eu vou andar na batalha, eu vou andar na guerra, eu vou tomar as posições, eu vou conquistar o terreno que era de Deus, que o diabo já tomou posse, eu vou conquistar cada parte, em nome de Jesus. No descanso. Não na ansiedade, não na preocupação. Não agora eu estou gritando, brigando, estou cheio de angústia, preocupação. A minha vida, ela demonstra o tempo todo que eu sou uma pessoa nervosa, complicada, crítica, confusa. Reclamo de tudo e de todos. Para aí. Tu tem coragem de ficar reclamando de tudo e de todos? Ser submisso, cara. Vai. Te arrepende, vai, te humilha. Você pode viver no meio da batalha, no meio da perda, no meio da dificuldade. Você pode viver e pode vencer. Mas você não pode ficar ansioso. Ai, meu filho não converte. Ai, meu marido não converte. Ai, eu já perdi aquilo. Ai, o patrão é assim, a outra é assim, a minha situação é assim. Oh, tu olha para as coisas ou tu olha para Deus? Tu olha para as circunstâncias e por aquilo que você está vivendo, ou tu olha no teu futuro que Deus vai ter, e você tem visão, e você vai seguir a visão, e você vai alcançar aquilo que Deus tem prometido para você. Em nome de Jesus. Vamos seguir em frente. Vamos lá. Levanta-te. E Josué no versículo 16, ele respondeu. Então responderam a Josué, depois que ele falou com o povo: tudo o que nos ordenastes, faremos. E onde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Sem povo,
sem aliança, sem compromisso. Se o povo que anda com o líder não tem aliança, não tem compromisso, se o povo não tivesse compromisso com Josué, ele não teria vencido e conquistado aquela terra. O povo precisa gerar aliança com seu líder e não ficar encrencado para isso, encrencado com aquilo. Ah, isso podia ser diferente, aquilo podia ser de outro jeito. Peraí, tu não sabe? Sabe como que o povo enxerga? O povo enxerga aqui, aquilo que está acontecendo no dia a dia. Ah, mas o líder, Deus deu uma habilidade, ele enxerga lá, o que vai acontecer lá. Você pode ser como o povo que só está enxergando aquilo na sua frente, e você não tem entendimento. Por isso, acredite no seu líder, acredite, porque ele está vendo lá. Ele sabe aonde vai. Ele sabe porque as coisas estão desse jeito. É porque ele precisa de ser rompido as cadeias. Siga. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu vou pedir para você. Eu gostaria de pedir ao pessoal do louvor que pudesse vir bem rapidinho aqui à frente. E eu gostaria que fosse tocada a música que nós vamos entrar no campo do diabo. E nós vamos ficar a igreja em pé. Nós vamos ter que tomar posição, igreja. Nós vamos bem rapidinho. Vocês lembram da música? Amém? Vamos tomar posição diante de Deus. Nós vamos tomar posição diante de Deus. Fala comigo, eu tomo posse da vitória. Eu quero seguir e alcançar o plano que o Senhor estabeleceu para esta igreja, para a minha vida, para este ministério, para essa cidade, para esse estado, para este país. E para isso, eu declaro que eu tomo posse na minha vida, em nome de Jesus. Aleluia! Toma posse agora! Vamos lá, marchando, você é o guerreiro! Você é um guerreiro, te veste com roupas, com armas, e vamos alcançar. Harabarabarás. Vamos entrar. Marche em nome de Jesus. Para tomar o que me roubou. Tomar o que me roubou. Tomar o que me roubou. No campo do diabo entrei para tomar o que me roubou. Sobre os meus pés, sobre os meus pés. Pisa nele em nome de Jesus. Sobre os meus pés. O diabo está sobre os meus pés. Marcha em nome de Jesus. Marcha. Toma posse da vitória na sua vida. O diabo entrei para tomar o que me roubou. Tomar o que me roubou. Tomar o que me roubou. No campo do diabo entrei para tomar o que me roubou. Sobre os meus pés.
sobre os meus pés, sobre os meus pés, sobre os meus pés. O diabo está sobre os meus pés. Podes tu crer o que Deus tem feito em mim. Podes tu crer o que Deus tem feito em mim. Curou-me, salvou-me e me transformou em terra firme, os meus pés firmou. Podes tu crer o que Deus tem feito em mim. Você vai resgatar, buscar de volta tudo que o diabo tinha roubado de você. Você vai tomar posse agora dessa vitória. Eu vou dar um minuto. Você vai fechar os seus olhos. E você vai falar o que é que o diabo roubou, que você vai tomar posse. E você vai resgatar. Vai atrás. Deus vai te dar sabedoria e estratégia. Então fecha os olhos e fala agora. Eu vou dar um minuto para você. Vem, Senhor. Vem, manda os anjos agora. Caminha aqui, Senhor, neste lugar. E em nome de Jesus, cada oração está sendo colocada na bandeja. E os anjos estão agora levando todas as orações diante do trono do Senhor. E agora Deus manda o livramento. Manda agora a resposta. Manda agora o livramento. Em nome de Jesus. Traz armas. Ah, Deus, traz as armas certas para cada um. Trazer de volta, conquistar, resgatar tudo aquilo que foi lhe roubado. No nome de Jesus. Você crê na vitória? Então, a palavra de Deus diz que quando nós batemos palmas, nós declaramos a vitória. Então, bate palmas agora e louva. Aleluia! Em nome de Jesus, eu declaro que eu mando buscar dos ares todas as interrogações que estavam na sua mente, que estavam gerando dúvida, confusão, e que estava gerando doutrinas falsas, e bagunça, e confusão, e humanismo, sejam arrancadas agora. Com vassouras de fogo, limpa tudo que está nos ares. Eu abro um buraco, eu jogo nas partes baixas da terra, e eu declaro liberação. Eu profetizo sobre a sua vida. Se Deus falou com você, não endureça o seu coração. Se Deus falou com você que você estava errado, por favor, você vai criar uma temporada de arrependimento. E você vai buscar porque você sabe o que é certo. E você sabe o que você tem que fazer. Abandona o erro, abandona o pecado, abandona os conceitos, as dúvidas e as confusões e toma posse da vitória e conquista a tua terra, não na tua força, porque se você for na tua força, você não vai alcançar, mas na direção, no tempo, na orientação do poder do Espírito Santo, você vai vencer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu profetizo isso sobre a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu profetizo isso sobre a vida daquele que está conosco na internet. Toma posição e vai vencer nessa tua força. Amém. Levanta as mãos, Pai. Que a graça, que a comunhão do Senhor esteja com toda a igreja reunida neste lugar.
agora e para todo sempre. Muito obrigado. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Até o nosso próximo culto.